tempo de adoração ao Senhor, estamos aqui para prestar culto ao Senhor. Eu falo de boca cheia, sim, porque é um privilégio que temos. Tem um pouco de eco aqui para mim, viu? É um privilégio grande nós podermos cultuar o Rei do Universo. Portanto, sejam bem-vindos, meus irmãos. Seja bem-vindo, Diogo, viu? Deus abençoe sua vida. O Diogo, primeira vez conosco, tem nos acompanhado pela internet. Ontem nós tivemos aqui um culto jovem, que foi uma bênção. O pastor Fernando pregando, está aqui conosco hoje também, o pastor Moisés. Então nós vemos aqui a equipe pastoral com alegria ministrando aos irmãos. É muito bom nós nos vermos como igreja assim, muito bom, é bem gostoso mesmo. É bem gostoso ver assim esses olhinhos aqui. Por isso que nós temos falado sempre, culto presencial, gente, não tem jeito. Culto presencial é a bênção de Deus, não é? Quando nós podemos nos encontrar, podemos nos ver, podemos nos encontrar, e principalmente pelo fato do Senhor estar nos dando a bênção de nos encontrarmos. Tivemos uma noite abençoada de descanso, não é? Pudemos vir até aqui sem impedimento algum, com toda a liberdade, com saúde. De manhã, quando estava chegando, passou uma ambulância aqui a toda, né? Que é muito normal, e aí logo me veio à mente, Senhor, obrigado, porque eu não estou dentro daquela ambulância. Pudemos estar aqui e adorando o nosso Deus. Então, sejam bem-vindos a esse tempo. Eu gostaria de conversar um pouco com os irmãos hoje, sobre assumindo responsabilidades com uma vida centrada em Cristo. Na realidade, eu precisarei de duas oportunidades. Então eu estou chamando de assumindo responsabilidades com uma vida centrada em Cristo 1 e 2. Nós, não no próximo domingo, mas no outro domingo nós estaremos completando essa mensagem. Assumindo responsabilidade tem a ver com o nosso tema anual. O ano passado nós tomamos uma posição e esse ano nós assumindo responsabilidade, estamos à mercê de Deus, estamos sob a direção de Deus para estarmos trabalhando como igreja o que precisa ser trabalhado, e com uma vida centrada em Cristo Jesus. Aliás, não dá para assumir responsabilidade de uma perspectiva de Deus, se não for com uma vida centrada em Cristo. Então, esse é o título da mensagem. Estou repetindo porque esse é o âmago da mensagem. Assumir responsabilidade com uma vida centrada em Cristo. Quero pedir que os irmãos abram as suas Bíblias em Colossenses no capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 12, e depois o capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 9. Capítulo 1 da carta de Paulo aos Colossenses, do versículo 3 ao versículo 12, depois do capítulo 2, versículo 6 ao versículo 9. E vamos ver aí algumas nuances sobre essa vida centrada em Cristo que devemos ter e devemos viver para assumir as nossas responsabilidades como filhos de Deus, como membros da sua igreja, como membros do corpo de Cristo. Capítulo 1 de Colossenses, a partir do verso 3. Estarei lendo aqui na nova versão transformadora, a NVT, e o texto diz assim: sempre oramos por vocês e damos graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois temos ouvido falar de sua fé em Cristo Jesus e de seu amor por todo o povo santo que vem da esperança, confiante naquilo que lhes está reservado no céu.
Vocês têm essa expectativa desde que ouviram pela primeira vez a verdade das boas novas. Agora, as mesmas boas novas que chegaram até vocês estão se propagando pelo mundo todo. Elas têm crescido e dado frutos em toda parte, como ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. Vocês aprenderam as boas novas por meio de Epáfras, nosso amado colaborador. Ele é servo fiel de Cristo e nos tem ajudado em favor de vocês. Ele nos contou do amor que o Espírito lhes tem dado. Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento de sua vontade, e também sabedoria e entendimento espiritual. Então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, tanto do tipo de bom fruto e dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança e paciência de que necessitam, que sejam cheios de alegria e sempre deem graças ao Pai. Ele os capacitou para participarem da herança que pertence ao seu povo santo, aqueles que vivem na luz. Capítulo 2, agora do versículo 6 ao versículo 9. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo, aprofundem nele suas raízes, e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas, provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo, e não em Cristo, pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Muito bem, esse é o texto que, diante de tantas pérolas, diante de tanta preciosidade, nós pensamos esses versículos, porque mostram claramente em que nossa vida deve estar centrada. E mostram também alguns problemas da nossa vida, muitas vezes não estar centradas em Cristo Jesus. O que significa estar centrada? Estar centrada em quê? Podemos nos enquadrar ou em uma realidade ou em outra. As atitudes do modo de pensar, do modo de reagir, os planos e objetivos, a maneira como você decide e define o mundo atual. Isso vai mostrar se a sua vida está centrada ou não em Cristo Jesus, ou seja, as suas atitudes, o seu modo de pensar, o modo de agir, os seus planos, os seus objetivos, a maneira como você decide a sua vida, decide as coisas, e como você define o mundo atual, enfim, como nós organizamos a nossa vida, vai definir o nosso envolvimento ou com esse mundo, ou com o mundo espiritual, ou com o mundo físico, ou com o mundo espiritual, ou com o reino de Deus, ou com o reino dos homens. Por isso, é muito difícil nós estarmos trabalhando no sentido de focarmos e termos a nossa vida focada em Cristo, porque vivemos num mundo em que a realidade humana é evidente, ela toca todas as nossas emoções, todos os nossos sentidos, e ela comanda as nossas decisões. Por isso, as perguntas aqui, as colocações, nossa vida está centrada em quê?
e as nossas atitudes, o nosso modo de pensar, o modo de agir, os planos, os objetivos, a maneira como nós decidimos, vai mostrar o quanto a nossa vida está centrada, ou no reino de Deus, ou no reino dos homens. E quanto mais nós temos a nossa vida centrada em Cristo, mais nós estaremos assumindo as responsabilidades que Deus espera que nós assumamos. Os contemporâneos, os contemporâneos de Paulo em Colossos, eles viviam debaixo de um barulho cultural muito grande. Eles viviam debaixo de uma doutrina chamada doutrina gnóstica. Por isso é que o apóstolo Paulo vem dizendo ali no versículo 8, não permitam que os outros os escravizem com filosofias vazias, e invenções enganosas, provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. Quando nós olhamos este texto, nós ficamos imaginando, mas que filosofias vazias eles estavam vivendo? Que invenções enganosas de raciocínios humanos eles estavam se envolvendo, a ponto do apóstolo Paulo fazer essa recomendação, essa exortação a eles. Não permitam que outros escravizem com filosofias vazias. Então, existia um clima cultural, um clima doutrinário na época do apóstolo Paulo, que impedia que a vida dos colossenses estivesse plenamente centradas em Cristo. O grande desafio é nós pegarmos essas informações e trazermos para o nosso dia de hoje. Que tipo de filosofias nós estamos debaixo? Que tipo de influências nós recebemos, a ponto de nós estarmos enquadrados nessa exortação do apóstolo Paulo? Então, é muito importante a gente... eu preciso dar uma visão para os irmãos do que acontecia nessa época, a partir dessa filosofia gnóstica, essa doutrina gnóstica. Doutrina gnóstica veio de uma palavra chamada gnosis. Gnosis em grego é conhecimento. E o mundo do Novo Testamento estava potencialmente fortalecida com essa doutrina gnóstica. Essa doutrina gnóstica que perpetrava todo o Novo Testamento e mexia com toda a vida dos contemporâneos de Paulo, dizia assim, eles criam que esse sistema de mundo é mau. Isso todos nós sabemos hoje. Esse sistema de mundo é mau, mas não como resultado do pecado. Quando estiver passando essas características daquele mundo, vamos tentar imaginar como nós pensamos hoje, ou como esse sistema de mundo pensa hoje. E a maneira como esse sistema de mundo pensa hoje, nós compramos muito desse sistema de mundo. É verdade. Quem é que vai negar que esse mundo é mau? Não, esse mundo está recheado de maldade. Mas fala para alguém que é por conta do pecado. Opa, passo atrás, as pessoas já não conseguem ter já não concordam conosco em relação a esse aspecto. Eles também pensavam isso. Esse sistema de mundo é mau, realmente, mas não como resultado do pecado. Criam que esse mundo era assim porque foi criado dessa forma. Olha, não é o que o sistema de mundo hoje pensa, não é o que as pessoas de maneira geral pensam. Esse já é um ponto de contato com essa exortação de Paulo aos seus contemporâneos. Eles criam que Jesus não era Deus. Vai falar para alguém que não conhece Jesus, que Jesus é Deus. Não, Jesus é um grande homem, eticamente um homem de destaque, íntegro. Realmente nós temos que segui-lo no aspecto ético, mas Deus não. Jesus não era Deus. Jesus, naquele tempo, era apenas uma das emanações de Deus, o que os gregos chamavam de aeons,
era uma das emanações de Deus. Esse era Jesus. Eles criam que a salvação não era obtida pelo sofrimento de Cristo. Porque se Cristo não era Deus, qual era o valor desse sacrifício? Quando tantos outros se impunham a esses sacrifícios, ou lhes eram impostos esses sacrifícios. Criam na salvação, mas não era obtida pelo sofrimento de Cristo, mas através de sua vida de ensinos, pela sua ética, pelo seu esoterismo. Esoterismo são todas as características religiosas que tentam se aproximar de Deus. Sabe aquela ideia assim, todos os caminhos levam a Deus? Isso não tem nada, tem a ver com esse clima de esoterismo que nós vivemos. Crê-se que o ser humano se aproxima de Deus através de várias formas, que o homem cria, na sua mente e no seu coração, já que o seu coração é um vazio do tamanho de Deus, e naturalmente ele busca a divindade, só que ele cria as divindades que ele entende melhor criar. Lá no Antigo Testamento, criavam divindades que tinham a ver com o suprimento das suas necessidades. Eram as divindades que tinham a ver com o suprimento de alimentos, eram as divindades que tinham a ver com a defesa das suas fortalezas, o Deus da guerra. Criação de Deus, nós vemos várias maneiras de criação de Deus na mente das pessoas, ou seja, é o esforço dos homens na busca de Deus. Eles criam isto. Mas quem disse que o homem tem competência de buscar as coisas da perspectiva de Deus? Que condições tem o homem relativo de buscar o absoluto de Deus? Olha só como essas coisas muda o tempo, existe um abismo cultural, existe um abismo cronológico, mas o sistema de pensamento humano é mais ou menos direcionado para isto. Nós vivemos isto hoje. Eles não criam em Jesus como mediador, pois existem vários mediadores, que eram vários aeons, ou emanações de Deus. Então, no mundo gnóstico, na doutrina gnóstica, diz que existem várias emanações de Deus, e que essas várias emanações de Deus é que se caracterizariam, ou se caracterizavam em mediadores de Deus, em mediadores entre o homem e Deus. Eles não criam nesses mediador, que eram vários aeões ou emanações de Deus, e que vinham para libertá-los pelo conhecimento. Gente, é isso que o ser humano pensa hoje. Eles acham que o conhecimento dele vai aproximá-lo de Deus. Doutrina gnóstica, doutrina do Novo Testamento, são essas doutrinas, essas filosofias vazias, essas invenções enganosas, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no versículo 8. De maneira geral, a religião gnóstica não passava de tradição humana, ou percepção de conceitos humanos, percepção humana, tradição humana, acerca de como se aproxima de Deus, como se cultua a Deus, sobre verdades religiosas, que naturalmente não tinham respaldo das Escrituras. Por isso é que o apóstolo Paulo vem fortalecendo aqui, no capítulo 1, o que eles tinham aprendido. Já a gente pega isto. Não era um ateísmo humanista como aquele criado no século XIX, e sim um conglomerado de espiritualidade. Veja, esse esoterismo é exatamente esse conglomerado de espiritualidade que tanto existe hoje.
As pessoas hoje são menos materialistas e são mais, entre aspas, espirituais. Não espirituais no sentido evangelical, mas espirituais no sentido esotérico. Isso acontecia lá, e acontece cá. Nós vivemos isso, as várias formas de se aproximar de Deus. As pessoas estão mais sedentas de Deus, então elas buscam com as suas próprias tradições, com as suas próprias forças, sua própria capacidade, as formas de se aproximar desse Deus, e isso é o que forma esse cabedal de doutrinas esotéricas, cada um se aproximando, ou através de cristais, ou através de anjos. Esse sincretismo religioso é mistura de religiões. Gente, nós vivemos isso no século 21, e é exatamente isso que o apóstolo está querendo dizer de escravização com doutrinas vazias. Esse gnosticismo, ele tem algumas marcas, que também se identificam com muito do que se pensa hoje, em relação, por exemplo, à interpretação das Escrituras. A interpretação das Escrituras era feita conforme o seu próprio entendimento. Existia uma Escritura, existia a Escritura lá dos judeus, mas a interpretação das Escrituras não é segundo as regras de interpretação, e sim segundo as próprias interpretações. Sabe aquela ideia de cada um interpreta do seu jeito o que a Bíblia diz? Você vai ensinar alguma coisa para alguém, e esse alguém diz: mas não é assim que eu entendo. Ou seja, ele é quem está interpretando as Escrituras segundo o seu próprio ponto de vista, a sua maneira de ver. E o apóstolo Pedro, lá em 2 Pedro no capítulo 1, ele já diz que a interpretação não é de as Escrituras Sagradas não são de particular interpretação, mas pessoas inspiradas pelo Espírito Santo é quem trouxeram para nós a expressão da revelação de Deus. Não é de particular interpretação, é o que Pedro vem dizendo ali em 2 Pedro no capítulo 1, versículo 21. Isso é em relação à interpretação das Escrituras. E em relação à supremacia das Escrituras? A supremacia não é sobre a Escritura, e sim sobre os sentimentos. O sentimento vale mais do que o que está escrito. O que a pessoa sente vale mais do que o que está escrito. E é isso que faz com que as pessoas percam a intimidade e percam a oportunidade de buscar nas Escrituras as respostas que Deus dá para os problemas e as dificuldades humanas. É o experimentalismo extra-bíblico. É através do sentimento, através da experiência, através das experiências sobrenaturais. Parece que as pessoas estão muito mais crendo nas experiências mirabolantes, espirituais que têm, nas visões que têm, e não nas Escrituras. É muito mais fácil e muito mais gostoso ver com os olhos uma grama acendendo, do que o que as Escrituras dizem acerca do que é realmente a verdadeira adoração do Deus Todo-Poderoso. É o ver para crer. É o ver para crer. E aí as experiências sobrenaturais realçam. Veja, é isso que o apóstolo está dizendo: não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio bíblico, do raciocínio humano. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, com base nos
princípios espirituais deste mundo, e não nos princípios espirituais de Cristo Jesus. Gente, nós somos seres inteligentes, nós podemos perceber o que está acontecendo ao nosso redor, nós podemos perceber essas características culturais do nosso tempo, e nós podemos exercer essa inteligência e esse discernimento que temos, para dizer não a tudo isto, porque senão nós vamos embarcar em qualquer nova experiência, em qualquer nova doutrina que acontece por aí, e é isso que o apóstolo Paulo está dizendo: não permitam que outros escravizem vocês com filosofias vazias, e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, aquilo que não provém de Deus, essas coisas que qualificam as experiências espirituais no tempo atual, na cultura que nós vivemos, são coisas humanas, criadas da mente do ser humano, é uma forma de rejeição com aquilo que Deus está revelando para nós através das Escrituras Sagradas. Mais uma coisa, que é uma das marcas desse legado do gnosticismo na igreja contemporânea, que vem de lá, adoção de práticas místicas. Já ouviram isso? Já ouviram as histórias de rosa ungida? Já ouviram a história do óleo ungido, da água do Jordão? Experiência mística. Experiência mística. Gente, não estamos apontando para as pessoas que creem nisso, estamos apontando para a prática. Isso é adoção de práticas místicas, criação do ser humano. Eu acho que é isso. Eu entendo assim. Sabe aquela história de eu entendo assim? Um outro legado dessa doutrina gnóstica do tempo de Paulo, e por isso essas observações, essas exortações de Paulo para nós são muito oportunas, para que nós saiamos dessas marcas do gnosticismo, esse legado que o gnosticismo deixou, e fixemos as nossas atenções, e tenhamos a nossa vida centrada naquele que é o Deus Todo-Poderoso se aproximando da cruz para nos reconciliar com Ele. Isso sim nós precisamos nos haver. Então um dos legados é esse humanismo, é esse antropocentrismo. O que significa isso? Esse humanismo é o homem em primeiro lugar. Tudo é feito para o homem, por causa do homem. O homem tem proeminência. Tem proeminência em algumas situações mais fortes e outras menos fortes, até em relação a Deus. Mas eu não mereço isso. Até algumas situações que são características da vida humana, que é essa fragilidade, a doença, a morte. Eu não merecia isso agora. Sabe? Antropocentrismo. É o humanismo em primeiro lugar, ou seja, o homem no centro das preocupações. Veja, isso é familiar para você? O homem no centro das preocupações, e não Deus no centro das preocupações. E aliás, essa é uma das formas para qualificar o homem como uma das emanações de Deus. Agora há pouco eu disse que as emanações de Deus eram uma forma de intermediário. Parece que alguns homens são caracterizados como verdadeiros intermediários entre o ser humano e Deus. Ou seja, o homem como sendo uma das próprias emanações de Deus. Alguns dizem como sendo até um Deus,
Por isso as suas atenções voltadas para Ele, por isso Ele é importante, por isso as suas demandas precisam ser atendidas. Isso é um dos legados desse gnosticismo, comum lá. A desvalorização das Escrituras é evidenciada pelo redimensionamento dos costumes. Redimensionamento dos costumes. Como nós vemos isso hoje? Identidade de gênero. Isso tem a ver com redimensionamento de costumes. Deus odiava o divórcio. E essa adequação de costumes diz: se não der certo, divorcia. Adequação de costumes. Isso faz com que as Escrituras Sagradas sejam colocadas para segundo plano, e em primeiro plano, é normal hoje. A sociedade pensa assim hoje. Então, vamos lá, vamos valorizar muito mais a mim do que aquilo que Deus odeia. Eu estou sofrendo muito, pastor. Você não imagina o que eu estou sofrendo. Alguns podem até dizer: você está dizendo isso porque não é você que está no meu lugar. Ok, ninguém está questionando se está sofrendo ou não está sofrendo. O que a gente está questionando é o quanto de valorização está se dando para o ser humano em detrimento da valorização com o que Deus diz. Em relação ao casamento, por exemplo. Em relação à identidade de gênero, por exemplo. Nós sabemos que a identidade de gêneros é completamente antagônica às questões, àquilo que Deus diz. Então vem alguns teólogos da identidade de gênero e vem criando uma interpretação própria daquilo que Paulo fala em Romanos, daquilo que as Escrituras falam no Antigo Testamento. Desvalorização das Escrituras. Tudo isso é desvalorizar as Escrituras e interpretar as Escrituras de maneira inadequada. Por fim, uma das marcas do nosso tempo é o chamado antinomismo. Nomos é lei, anti é anti-lei, contra-lei, ou seja, a lei, ela é questionada. A lei do lar é questionada quando um filho desobedece um pai. Questiona-se as leis instauradas pelos homens, quando a palavra de Deus diz exatamente o contrário. É uma reação, uma rejeição às leis. Os tempos mudaram. Os tempos mudaram. Pois é. E com isso, manuseavam as Escrituras, e manuseiam as Escrituras, e a rejeitam de maneira explícita. Gente, uma vida de centralidade em Cristo precisa estar consciente desse modus operandi da nossa sociedade e se apegar àquilo que a palavra de Deus diz claramente acerca da salvação em Cristo, da experiência que nós temos em Cristo, da qualificação que as Escrituras precisam ter em Cristo, e da não centralidade do ser humano, e sim da centralidade de Deus. Deus é o centro do universo e não eu. Deus é o centro do universo e não nós, os seres humanos. E aí Paulo vem dizendo, ali para os Colossenses: sempre oramos por vocês e damos graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois temos ouvido falar da sua fé em Cristo Jesus e de seu amor por todo o povo santo. Realmente eles eram muito bons, eles eram pessoas muito espirituais, eles tinham consciência dessa salvação em Cristo Jesus. Nós também temos consciência da salvação em Cristo Jesus.
certo modo, somos bons espiritualmente falando. Não é o caso de entrar em detalhes agora sobre isso. Mas eles eram. Vocês têm expectativa desde que ouviram pela primeira vez a verdade do Evangelho, a verdade das boas novas. Agora, as mesmas boas novas, o mesmo Evangelho que chegou até vocês, as mesmas boas novas que chegaram até vocês, estão se propagando pelo mundo todo. Elas têm crescido, essas boas novas têm crescido e dado frutos em toda parte, como ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. Vocês aprenderam as boas novas por meio de Epáfras, nosso amigo colaborador, nosso amado colaborador. Ele é o servo fiel de Cristo e nos tem ajudado em favor de vocês. Ele nos contou do amor que o Espírito lhes tem dado. Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento da sua vontade, e também sabedoria e entendimento espiritual. Olha só o que Paulo desejava cada vez mais para esses seus filhos na fé. Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento de sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança e paciência de que necessitam. Gente, isso é palavra para mim e para você. Que sejam cheios de alegria e sempre deem graças ao Pai. Eu recebo isso, eu quero ter sempre essa alegria. E sempre dar graças ao Pai. Ele os capacitou para participarem da herança que pertence ao seu povo santo, aqueles que vivem na luz. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para os colossenses é: não permitam que outros escravizem vocês com essas filosofias. Aqui estamos sujeitos, gente, todos nós estamos sujeitos a essas filosofias humanas, mas o apóstolo Paulo está dizendo: não permitam isso, e sim foquem a sua atenção, tenham a sua vida centrada na obra de Cristo, nas boas novas do Evangelho que vocês receberam, que nós recebemos, que é o que ele vem dizendo nesse capítulo 1 aqui. O apóstolo Paulo dizia, ali no versículo 9, que devemos, ao contrário, não permitir que outros escravizem com vãs filosofias, mas ao contrário, estar pleno, ou no pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, versículo 9. E com o propósito de viver de modo digno do Senhor, agradando-lhe plenamente. Esse deve ser o nosso alvo, o nosso objetivo. Isso deve estar no centro das nossas vidas. Isso deve comandar aí as nossas intenções, os nossos modos de pensar, as nossas atitudes, o nosso modo de reagir, os planos. Deve estar em função disso. Sendo fortalecido, versículo 11 aqui, com todo o poder, segundo a maravilhosa força da sua glória, vivendo a alegria da absoluta constância e firmeza de ânimo. Fantástico isso. E cada vez mais, no versículo 12, no final, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Veja, nós estamos no meio de dois holofotes, um mostrando os privilégios da graça, e que tem a ver com o nosso investimento e o nosso foco no reino de Deus, e um outro holofote mostrando os nossos benefícios no reino dos homens, que são transitórios, que são passageiros, é agora, não é amanhã.
é alegre, está alegre agora e não está amanhã. Alegria como sendo uma maneira de estar e não uma maneira de ser, um estado de ser e não o de estar alegres. Eu não quero estar alegre agora e amanhã triste. Eu quero ser agora alegre agora, independente das circunstâncias, independente dos desafios. Nós precisamos, para concluir, nós precisamos urgentemente entender o nosso tempo. Gente, nós não podemos comprar tudo aquilo que chega na nossa mente. Não podemos. Não estou falando de compra de bens, estou falando de compra de ideias, falsas doutrinas, falsos ensinos, falsas maneiras de ser, falsas maneiras de entender as coisas, de entender o mundo. Esse mundo sem sentido, como Salomão nos ensina e temos estudado às quartas-feiras. Precisamos entender o nosso tempo para reagir aos seus enganos. Nós temos conhecimento das Escrituras. E quanto mais nós conhecermos as Escrituras, mais nós vamos ter condições de perceber as distorções do mundo debaixo do qual nós vivemos, da cultura da qual nós vivemos. Estejamos em alerta em relação à maneira de viver no presente século, não nos esquecendo que nós não somos deste reino, nós somos do reino de Deus. Se você abrir a sua Bíblia, perdi o texto, pensei no aspecto e perdi o texto, mas pensando no reino de Deus, e não no reino dos homens, vivendo o presente século, mas não sendo do presente século. Achei, 1 João no capítulo 2, ainda bem que os brancos não são para sempre. Diz ali no capítulo 2 de 1 João, versículo 15, ele diz assim: não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês, porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos, e o orgulho de nossas realizações e bens. Isto não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa, e com ele tudo o que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre. E por fim, da mesma forma como recebemos Cristo, o Senhor, andemos nele, como fala o versículo 8 e 9, ali do texto de Colossenses. Andemos nele, alicerçados e edificados nele, transbordando em gratidão, tendo muito cuidado para que ninguém nos escravize a vãs e enganosas filosofias que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo e não em Cristo. Gente, assumir responsabilidade como tema não pode ser visto apenas como tema, algo frio, colocado num papel, ou colocado numa filipeta no meio da Bíblia. Mas assumir responsabilidade precisa ter respaldo, precisa ter base, para que nós possamos assumir essa responsabilidade. E assumir responsabilidade deve acontecer com uma vida centrada em Cristo. Senão, o índice de responsabilidade assumida vai ser pequenininho. Qual é o índice de responsabilidade assumida que você deseja como filho de Deus, como membro deste corpo de Cristo?
5%, 10%, 20%, 40%, 50%, 70%, 80% ou 100%. Assumindo responsabilidades com uma vida centrada em Cristo Jesus. Vamos orar porque, sem dúvida nenhuma, precisamos muito desse fortalecimento, que inclusive o apóstolo Paulo ora para que os colossenses estejam sendo fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E o apóstolo Paulo não fala somente aos colossenses, mas fala também aos Efésios no capítulo 3 sobre isto. Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor nos ajude. Em nós mesmos existe muito pouca capacidade de assumirmos plenamente a nossa responsabilidade, tendo uma vida centrada em Cristo, pelas nossas próprias características humanas, as quais nós rejeitamos, as quais nos incomodam tremendamente. Mas o Senhor sabe, o Senhor conhece os nossos desafios, as nossas dificuldades. O Senhor sabe o quanto lutamos contra nós mesmos. O Senhor sabe o quanto lutamos contra a nossa natureza carnal. Mas te pedimos, ó Deus, que cada vez mais seja fortalecido na nossa mente e no nosso coração a quem nós devemos servir. E nós possamos estar sendo abastecidos com a força do teu poder, no sentido de assumir responsabilidade, tendo uma vida mais centrada em Cristo e menos centrada em nós mesmos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.